E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre esse livro que eu li aqui, que é o Projeto Nacional Dever da Esperança, do Ciro Gomes, né? E eu fiquei um pouco surpreso com ele. Porque ele tem três componentes. O primeiro é um componente de análise histórica, que eu não esperava. Eu estava esperando um livro que era simplesmente um conjunto de propostas, né? Tipo um plano de governo, mas não é isso. Ele faz toda uma análise histórica do século XX até hoje, né? Do Brasil, e depois ele parte para suas propostas, né? Então tem essa primeira parte, que é a análise histórica, depois tem a segunda parte, que são as propostas, e tem uma terceira parte, que não é uma parte explícita, mas está presente, que é o componente eleitoral, né? Querendo ou não, isso é um livro lançado por um candidato a presidente, né? Então não tem como você não perceber o componente eleitoral nesse livro. Para mim, que sou historiador, a análise histórica dele é ok, sabe? Ela não é grosseiramente errada, mas eu acho que ele tem uma visão que em alguns pontos, para mim, parece que não é muito correta, né? Então, ele tem, por exemplo, uma visão de que muitos dos eventos que aconteceram na história recente do Brasil, como, por exemplo, a Lava Jato e o impeachment da Dilma, tiveram um componente de agentes estrangeiros muito forte, né? Então, que se pode atribuir de forma relevante como uma das causas da Lava Jato ou uma das causas do impeachment o interesse americano de que essas coisas acontecessem. Eu, pessoalmente, acredito que, apesar de que existia esse interesse, eu acredito que ele não é um fator determinante, né? Ele também classifica o impeachment da Dilma como um golpe. Eu acho que isso é uma coisa bem subjetiva, né? Ele tem todo o direito de classificar o impeachment como golpe, apesar de que eu não concordo, né? Mas isso é um assunto para outro vídeo. Eu considero que foi um impeachment ilegal, mas não necessariamente um impeachment ilegal é um golpe, né? Depois eu vou fazer outro vídeo explicando a minha perspectiva sobre isso. Por ele atribuir aos agentes externos, né, principalmente aos países que já estão desenvolvidos, possíveis obstáculos, impedimentos ao nosso próprio desenvolvimento, né, ele considera que é muito importante que a gente tenha forças armadas modernas e boas, né? Então, por exemplo, se a Embraer dá certo, né, a Embraer é uma empresa brasileira que foi criada pelo Estado, depois foi privatizada, né, de produção de aviões. É uma empresa que deu muito certo, né? Hoje ela consegue competir no mercado internacional de aviões, que é um mercado muito concentrado, então é um mercado muito difícil de entrar. Mas a gente conseguiu com a Embraer, né? Então, se a Embraer está dando certo, é natural que o governo americano vá querer proteger a Boeing, que é de lá, ou que o governo canadense vá querer proteger a Bombardier, que é de lá. Não é porque eles são malvados, é simplesmente porque eles querem que as empresas deles deem certo, e a gente quer que as nossas empresas deem certo, e a China quer que as empresas deles deem certo, né? Então é verdade que isso afronta o interesse deles, e é verdade que eles vão fazer o que eles podem para impedir isso, né? Não é porque eles querem que a gente seja pobre, é porque o desenvolvimento das nossas empresas prejudica os competidores, e os competidores atualmente são eles, né? Então, não é simplesmente porque eles são ricos e querem que a gente seja pobre, né? Nesse caso, por exemplo, da Embraer, a Noruega estaria se lixando, ela não está nem aí se a gente está desenvolvendo uma empresa aérea, né? Para eles é bom, na verdade, que vai ter mais competição para eles comprarem aviões. Então, não é porque eles são ricos, é porque todo setor que a gente vai entrar, que as nossas empresas se desenvolvam, já tem gente que domina, então nós somos competições para eles, né? Então esses países que já têm essas empresas fortes não vão querer que as nossas empresas cresçam. Isso é verdade, eu não estou dizendo que isso é mentira, tá? Só que pensar que por causa disso a gente precisa ter forças armadas poderosas, né? Eu considero que não tem muita relação, sabe? Se você pega, por exemplo, a Rússia tem forças armadas poderosíssimas, tem bombas atômicas para destruir o mundo inteiro centenas de vezes, né? E nem por isso eles invadiram a Ucrânia e tomaram um monte de sanção, sabe? Isso não te protege de guerra econômica, né? Então, existe retaliação? Falando, por exemplo, dessa questão da Embraer, existe retaliação? Existe, mas no campo econômico, sabe? São coisas como, por exemplo, o próprio, na época do Trump, né? O Trump proibiu a importação de aço brasileiro para os Estados Unidos. É esse tipo de ação que a gente está falando. Eu não acredito que seja de forma relevante uma espécie de intervenção política, sabe? De ficar fazendo lava-jato, sabe? Esse tipo de coisa assim. Eu atribuo isso a mais fatores internos do que fatores externos, né? Coisas da própria classe média alta do Brasil, por exemplo, no caso da Lava Jato, né? Eu não considero que, por mais que eles tenham tido apoio dos Estados Unidos, eu não acredito que esse é fundamentalmente a causa, né? Então a gente tem que estar preparado para esse tipo de competição econômica,
Mas a questão militar, na minha visão, sabe, e daí? Se a gente tiver um exército super poderoso igual a Rússia, isso não protege a nossa economia, né? Então eu considero, esse é um ponto que eu divido dele, né? Ele propõe que a gente tenha essas forças armadas fortes, eu considero que isso é supérfluo, né? Mas tem um aspecto que é importante mesmo, que é o seguinte, e ele comenta sobre isso, né? Quando a gente desenvolve tecnologias militares e a gente desenvolve nossas forças armadas, a gente desenvolve junto uma série de tecnologias, né? E ele cita, por exemplo, o próprio iPhone, né? E esse é um exemplo que vem do livro da economista italiana Mariana Mazzucato, ela tem um livro chamado O Estado Empreendedor, né? Que fala sobre como para a gente conseguir avançar tecnologicamente, se desenvolver, é importante que o Estado dê apoio para as empresas. E ela cita, por exemplo, sobre como o iPhone não teria sido possível sem o Estado americano, porque ele depende, o iPhone, para ser iPhone, né, ele precisa de ter GPS, ele precisa de ter internet, ele precisa de ter touchscreen, e todas essas coisas foram desenvolvidas pelo Estado americano, não foi desenvolvida pela iniciativa privada, por simples, né? Não foi o Steve Jobs que numa garagem foi lá e inventou a internet, inventou o touchscreen, inventou o GPS, né? Isso foram todas tecnologias desenvolvidas pelo Estado. Então, isso é verdade. A gente desenvolver nosso exército permite que a gente consiga desenvolver tecnologias que vão ser úteis para nossas indústrias e para o nosso desenvolvimento econômico civil, para coisas comuns, né? Então, eu concordo com isso, mas eu acredito que gastos militares provavelmente seriam mais úteis em outros setores, né? Apesar de ter essa vantagem de produção tecnológica, você pode usar esse dinheiro para ser focado justamente em tecnologia, né? Em vez de ser metade para tecnologia e metade para arma, você pode gastar tudo em tecnologia, né? Enfim, então esse é um ponto que eu discordo dele, né? Então isso é a parte da análise histórica, né? Em geral, eu não achei excelente, não achei boa demais a análise dele, achei ok. Agora, em relação ao projeto mesmo, concreto que ele apresenta para o futuro, eu acho que é importante eu dar um disclaimer aqui. Esse não é o tipo de projeto que você esperaria de um esquerdista típico. Eu não acho que isso agrada ao militante típico de esquerda. Por quê? Porque ele é um projeto que propõe que a gente, dentro de 30 anos, se torne um país desenvolvido. Para nós que estamos tão acostumados à crise econômica e tudo indo por água abaixo e tudo mais, a gente fica muito cético em relação a isso. Mas isso é perfeitamente possível. E tem uma coisa que o Ciro fala no livro que é muito legal, que é o seguinte: a gente não precisa olhar para a Coreia do Sul para saber isso, a gente não precisa olhar para a China para saber disso, para saber que é possível. A gente já fez isso. Hoje em dia, a gente não sabe quão pobre o Brasil era no início do século XX, sabe? O Brasil, a gente está falando agora, nesse momento, no projeto do Ciro, de dar um salto de um país de renda média para um país de renda alta, né? A gente já deu esse salto. A gente entrou no século XX, quando acabou o Império, como um país muito pobre. Tem muita gente que romantiza o Império, porque o Brasil era poderoso, sei lá o quê. Balela, cara. O Brasil era um país muito pobre, sabe? Era um país que tinha uma economia tipo Angola, sabe? A gente era uma Gana da vida. A gente não era uma Argentina da vida, a gente não era uma Colômbia da vida, a gente era mais pobre do que todos os outros países da América Latina, sabe? Da América Latina eu não sei, mas da América do Sul sim. A gente era mais pobre que México, a gente era mais pobre que Chile, a gente era mais pobre que Peru, sabe? A gente era mais pobre que todos eles. E a gente conseguiu dar esse salto de passar de uma Gana para passar para um Brasil, sabe? Entre o Getúlio Vargas e o Juscelino, em 30 anos. A gente conseguiu já dar esse salto. A gente precisa dar agora outro salto. E é perfeitamente possível isso. Só que qual é a diferença entre uma Gana e o Brasil e a Espanha? A diferença é a produção da economia, né? Gana produz bens muito baratos, eles não produzem bens caros e não produzem quantidade grande, né? Então, essencialmente, para você desenvolver a sua economia e se tornar um país desenvolvido, você precisa produzir mais. Só que a maioria dos militantes de esquerda não estão preocupados com produção. Eles se preocupam com o poder de consumo da população, acreditam que é importante você ter um transporte público de qualidade, acreditam que é importante a população ter acesso à segurança alimentar, acreditam que é importante a população ter acesso a livros, à internet, a computadores, a smartphones, para ter acesso a informações, à educação. Isso tudo é verdade. Só que para você conseguir isso, você tem que ter coisas para trocar. Ou você produz isso,
ou você produz outras coisas que você pode trocar por esses bens. Então é muito importante que você aumente a produção. É exatamente isso que faz um país se desenvolver. Só que a maioria dos militantes de esquerda não dá muita prioridade para isso, né? Então isso as propostas dele envolvem certas coisas que provavelmente desagrada muita gente de esquerda, como por exemplo ele propõe que a academia, né, as universidades, a pesquisa tem que ser integrada com o mercado, né? E muita gente criticaria isso, né? Falando que está botando uma lógica capitalista, uma lógica de mercado dentro da universidade, mas sem isso a gente não consegue ter um desenvolvimento tecnológico autônomo e a gente vai sempre ficar dependente das tecnologias estrangeiras, né? A gente vai de forma paradoxal, a gente vai produzir, digamos assim, se a gente financia filosofia em vez de financiar, por exemplo, engenharia mecânica, né? A gente vai produzir uma filosofia que vai estar reclamando sobre como a gente depende da engenharia dos americanos, sabe? Ora, se você quer se tornar independente economicamente, soberano economicamente, você precisa produzir isso aqui. Então, portanto, nós precisamos de uma academia que seja voltada sim para a produção. Isso não quer dizer que a gente não tem que financiar coisas que não dão um retorno material, mas é simplesmente que a nossa prioridade tem que ser o retorno material, né? Você tem todo o direito de discordar disso, eu concordo com isso, mas você tem todo o direito de discordar disso. Em geral, as propostas deles são muito bem formuladas, né? Desde a saúde, educação, meio ambiente, previdência e principalmente a parte de política industrial, né? Para o Brasil se industrializar, você tem que saber como fazer isso, né? Você tem que ter um projeto para conseguir que as nossas indústrias produzam mais, produzam com melhor qualidade, produzam bens mais caros, né? E ele está muito bem informado em relação a isso. Ele tá informado com o que tem de mais moderno nesse aspecto, que tem de pesquisa mais de ponta dentro da economia sobre como fazer isso, como fazer as empresas ficarem mais produtivas. Então, nesse aspecto, eu não tenho nada a dizer, né? A parte de legislação trabalhista, eu achei um pouquinho pobre. A parte de segurança pública também. Não achei grandes coisas, eu acho que poderia estar mais bem informado. E tem uma outra questão que eu achei que é bastante... que eu deveria comentar, que é a questão dos juros. Ele reclama muito dos juros, fala que o Brasil gasta muito dinheiro com juros e que a gente não tem como se desenvolver se a gente tiver juros altos. Isso é verdade. Só que as propostas que ele apresenta para resolver esse problema e baixar a taxa de juros, na minha visão, são insuficientes. As propostas dele para resolver o problema dos juros uma mudança técnica na forma de cálculo do pagamento do juro, né? Uma questão de pré-fixado, pós-fixado lá, que eu não vou entrar no detalhe aqui, e também o saneamento das contas públicas, né? Então, a gente está pagando juro porque a gente está devendo dinheiro, né? Se a gente não deve dinheiro, a gente não paga juro. Então, se a gente consegue sobrar dinheiro, né? O governo sobrar dinheiro, ele vai diminuindo a dívida com o tempo, né? Então, ele propõe não cortar gastos, mas sim aumentar impostos sobre herança, lucros e dividendos, também sobre grandes patrimônios, né? Só que essas propostas não mudam o fato de que você aumentar juros, ele tem um papel importante para você conter a inflação. Porque o que acontece? Por que a gente paga juros altos, né? O principal fator é para poder conter a inflação. Quando o governo coloca o juro lá embaixo, o que acontece? Está barato pegar dinheiro emprestado? Eu vou pegar dinheiro emprestado e vou gastar. Só que quando está todo mundo gastando e procurando produtos para comprar, começa a faltar produtos. E aí o preço sobe, né? Você deve conhecer a lei da oferta e da procura, né? Quando você tem muita procura, o preço sobe, né? Então, quando é fácil pegar dinheiro emprestado, tem mais procura. Então, o preço das coisas sobem. Então, quando você sobe o juro, a pessoa pensa duas vezes. Pô, eu não vou pegar dinheiro emprestado porque eu vou pagar muito juro. Então, as pessoas pegam menos dinheiro emprestado e, portanto, consomem menos. E aí, o preço das coisas não sobe tanto, né? Então, por isso que a gente sobe juros, é para conter a inflação, né? Só que essas propostas deles não mudam isso, sabe? Se a gente tiver inflação, a gente vai ter que subir juro, né? Existem outras formas de você conseguir controlar a inflação que não aumentando juros, que é o controle do compulsório, né? Que é você mudar o tanto que os bancos podem emprestar, né? A quantidade de empréstimos que eles podem fazer, né? Não vou entrar aqui no detalhe, mas isso é uma outra coisa. Ele não comenta sobre isso, eu não sei por que ele não comenta, ele com certeza conhece essa mudança na regra de compulsórios, né? Eu acho que a proposta deles em relação aos juros é muito insuficiente. Mas o Ciro ele tem uma compreensão fundamental que os outros candidatos não falam. É muito importante que você saiba disso, cara. Os serviços públicos no Brasil são ruins porque a gente é pobre.
Absorva isso, isso é muito importante. A gente não é, ao contrário do que muita gente diz, um país rico. Nós somos um país pobre, cara. A gente tem uma renda per capita, tipo, equivalente ao do Iraque, cara. A gente não é um país rico. Então, ele tem essa compreensão. Ele sabe que você pode gerir melhor, e não só sabe como ele já fez, né? Quando você olha a educação do Ceará, e especificamente de Sobral, que é a cidade onde ele foi prefeito, no estado onde ele foi governador, Sobral tem as melhores escolas do Brasil, né? Então ele tem demonstrações de que ele consegue, com pouco dinheiro, oferecer serviços públicos melhores, só que ele sabe que a única forma da gente ter uma educação no nível da Finlândia é a gente ter a renda da Finlândia. Se isso é verdade para a educação, isso é principalmente verdade em relação à saúde, cara. É muito difícil da gente conseguir ter uma saúde de qualidade se a gente é pobre, cara. Mas enfim, então isso é uma compreensão muito importante, né? Queria pontuar isso. Agora, entrando na questão eleitoral, eu sinto que as críticas que o Ciro faz ao PT são meio forçadas. Por quê? Porque as ideias que ele defende são muito parecidas com as ideias dos economistas do PT, né? Ele tem uma visão um pouco mais estratégica, um pouco mais de desenvolvimento de longo prazo, mas as propostas não são muito diferentes. Quando você pega o Guido Mantega, quando você pega a Dilma, né, quando você pega o Aloysio Mercadante, não é tão diferente as ideias dele em relação às do Ciro. Isso quer dizer que o que está aqui nesse livro foi posto em prática no governo do PT? De forma alguma. Por quê? E aí que entra a questão. O governo do PT, as pessoas em geral veem de uma forma meio simplista, né? O governo do PT. Mas na verdade, você teve várias fases diferentes em que você tinha dois grupos dentro do governo que estavam em disputa, né? Um eram os economistas da base do PT e o outro eram economistas liberais que estavam lá dentro do governo, né? Que incluíam o Palocci, que era do PT, né? Mas também Henrique Meirelles, o próprio Joaquim Levy, etc. Eles eram liberais, eles não eram petistas, né, cara? Mas eles estavam ali dentro, né? E eles tinham posto de ministério e tudo, né? Então, por exemplo, no primeiro mandato do governo Lula, foi tão parecido com o governo do Fernando Henrique, do PSDB, que os economistas até brincam às vezes falando que foi o terceiro mandato do Fernando Henrique, né? Só que depois a parte mais petista ganhou mais poder ali dentro, depois finalmente perdeu o poder de novo no segundo mandato da Dilma, que aí foi um mandato liberal também, né? Mas então o que eu quero dizer com isso é que é o seguinte: o que o PT deixou de fazer na linha do que ele está dizendo é provavelmente por essa questão da disputa interna. Isso eu quero dizer que o PT e o Ciro são muito parecidos? Sim, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. O que não quer dizer que o Ciro e o Lula sejam muito parecidos, porque apesar do PT ser compatível com as ideias do Ciro, o Lula e o Ciro são agentes políticos diferentes, né? Eles agem enquanto políticos de forma diferentes, né? O Ciro ele tem uma visão muito mais de longo prazo. O Lula é um cara muito curtoprazista, né? Ele foi liberal quando era conveniente, ele foi esquerdista quando era conveniente, sabe? O Lula não parece demonstrar, para mim pelo menos, uma visão de desenvolvimento do país, né? Então, o Ciro, por outro lado, ele apresenta propostas de curto prazo, mas ele também apresenta propostas de desenvolvimento do país para a gente conseguir ser um país desenvolvido no futuro. Então é isso. O livro é bom. Enquanto análise histórica, não considero muito boa. Enquanto nível de propostas, eu acho muito bom. Eu acho um livro muito bom. Tem certas coisas que ele faz de análises para o futuro que eu acho que não são muito boas, né? Ele até chega um momento lá, propõe que a gente deveria fomentar com novos mecanismos de crédito, de microcrédito, para gerar uma geração de empreendedores. Ele diz que essa nova geração de empreendedores, ela seria mais favorável a esse apoio do Estado no empreendedorismo. Eu discordo disso, eu acho que é muito... Eu acho que ele não apresenta muita fundamentação para isso. Eu acho que nas análises do futuro para ele são meio viajadas, honestamente. As análises do passado, na minha visão, são ok. Eu não concordo muito com a visão de mundo geopolítica, principalmente, dele, nesse sentido. E, finalmente, a questão das propostas, eu acho muito boas. Eu gostaria muito que as ideias que estão nesse livro fossem aplicadas. Mas você que é cirista não precisa se desesperar muito, porque eu não esperaria algo muito diferente do governo do Lula, por exemplo, né? O Lula até já começou a copiar, ele tem o projeto, se não me engano, o nome da proposta dele era o Nome Limpo,
que era o projeto de refinanciar a dívida das pessoas, né? Pegar, então você está devendo 10 mil reais, o governo vai lá, te empresta 10 mil reais, você paga o Itaú, o Bradesco, sei lá quem está devendo, e depois você vai pagando ao governo em 36 vezes, assim, a longo prazo, num juro baixo, para você conseguir retomar sua vida, né? Então, é uma proposta muito boa. O Lula já copiou, botou outro nome, acho que é Desenrola Brasil, alguma coisa assim. Então, honestamente, as propostas são boas, mas elas não são muito diferentes do que o próprio PT propõe. Agora, o motivo para ele ter exagerado essa diferença em relação ao PT é óbvio, né? Porque ele é candidato e ele não pode dizer que ele é parecido com o PT, tem que dizer que ele é diferente, né? Então é óbvio, né? Não é porque ele é burro, né? Tá bem? Então é isso que eu tenho a dizer. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você está vendo isso no Instagram, procura o meu canal no YouTube, em que eu faço outras análises sobre história, sobre economia, sobre política. E se você está vendo isso no YouTube, curte, inscreve, etc. Tá bem? Um abraço, tchauzinho.